programa de hoje, no movimento polêmico capitaneado por Israel, que aprovou o plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza, a faixa de Gaza. Ninguém melhor que Luca Bassani, que vem agora ao palco do Morning Show, trazer todos os detalhes que acabaram substanciando esse projeto todo, esse plano que Israel vem recebendo críticas dentro e fora, não só da Europa, mas também internamente do próprio país. Como é que está a repercussão por aí? Luca Bassani, conta pra gente. Bom dia a você, Marinho, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Ontem, o premier Benjamin Netanyahu, conversando com a americana Fox News, revelou a iniciativa de anexar a faixa de Gaza, ou pelo menos ocupá-la militarmente por um certo período. Ele deixou claro, todavia, que o objetivo não é ficar lá permanentemente, mas que depois que acontecer uma pacificação, o controle administrativo seria devolvido a uma autoridade árabe que ele não especificou qual seria. Hoje pela manhã, então, o Gabinete de Segurança aprovou este plano, que tem 5 pontos, e aqui eu trago os 5 para que a gente possa entender um pouco como pode funcionar este desfecho de uma guerra tão violenta e tão triste que tem vitimado pessoas de ambos os lados. O primeiro deles seria o desarmamento do Hamas, seguido pelo retorno dos reféns vivos e mortos, a repatriação dos corpos, para que todos os procedimentos fúnebres possam ser, então, realizados. O terceiro ponto envolveria a desmilitarização da faixa de Gaza e, em seguida, o controle de segurança israelense em Gaza, criando uma espécie de zona tampão, o que eles chamam no jargão militar de buffer zone, para que não haja nenhum tipo de ameaça de um novo ataque ao Estado de Israel. E, por fim, o quinto e último ponto, o estabelecimento de um governo civil alternativo que não seja controlado nem pelo Hamas e nem pela autoridade palestina, que atualmente controla a Cisjordânia. Então a gente vê que é um plano que já foi delineado pelas autoridades israelenses, não sabemos quando ele será implementado ou qual seria essa autoridade árabe que governaria a faixa de Gaza posteriormente, mas como sabemos, por se tratar de uma anexação temporária, o controle de uma força estrangeira de um povo que não é o seu, isso já gerou uma série de críticas e também muitos questionando a legitimidade, considerando que isso poderia configurar a quebra de várias resoluções das Nações Unidas durante as últimas 3 décadas, mais capítulos para os próximos episódios para a gente observar aquilo que de fato acontecerá. É isso aí, Bassani, diretamente de Munique, na Alemanha. Obrigado pela presença, sempre preciso. A gente segue aqui para a bancada e para o debate. Acho que vale a pena a gente lembrar aqui, pessoal, que Israel, como qualquer estado desse planeta, deve ser criticado por todos os excessos, como as forças de defesa de Israel, sem dúvida alguma, cometeram aí desde que começou essa nova leva desse conflito já milenar. Mas a gente nunca pode esquecer como que essa nova fase iniciou no desgraçado 7 de outubro, né, de 2023, e tudo que se sucedeu desde então. Ontem eu tive, por acaso, na casa do Cláudio Lotenberg, apresentador aqui num programa de saúde na nossa Jovem Pan, referência na saúde aqui, principalmente na comunidade judaica em São Paulo, e eu tive com um refém do Hamas até pouco tempo atrás, e ele me dizendo do calvário pelo qual ele passou nos túneis em Gaza, e ele disse que, eu ouvi uma pergunta que para mim me marcou demais, que foi: você sentiu que alguns dos seus algozes ali, alguns dos terroristas que acabaram monitorando você nesses mais de 500 dias que você ficou preso, se eles demonstraram algum resquício de compaixão, se eles tinham algum mínimo, algo assim remanescente de, pelo menos, entender o seu lado? Aí ele disse que até tinha um cara que poderia até ter uma conversa, um diálogo com ele, mas que ele genuinamente odiava. Ele era um sujeito que amava, ouvia músicas americanas, como da Billie Eilish, era fã, sim, um terrorista do Hamas. Mas ele disse que, por exemplo, quando aquelas cenas horrorosas em Los Angeles, eu sei se vocês lembram daqueles incêndios em Los Angeles, aconteceram e acabaram ali tomando todas as montanhas, enfim, da cidade da Califórnia, que eles comemoravam igual hienas ali, falando que isso é obra do Satã, que os Estados Unidos merece isso, e comemorando a plenos pulmões ver aquelas cenas acontecendo, destruindo a cidade de Los Angeles. Então, são pessoas que roubam todo tipo de alimento e ajuda humanitária há muito, muito tempo e oprimem, sim, o povo de Gaza. Mas fizeram talvez o maior trabalho de lavagem cerebral em massa no mundo, tentando colocar Israel como o algoz principal nessa história toda, né? Firmino. Eu acho que tentam colocar Israel como vítima o tempo inteiro. A gente tem que lembrar primeiro como isso começou e que Israel, gente, tá cercado de inimigo, tá?
Não tem vizinho que vive em paz igual a gente tem aqui. Não, gente. Se Israel não guerrear, Israel some do mapa. Porque aqueles vizinhos querem que Israel suma do mapa. Então é muito difícil você argumentar sobre ético e se algo é ético ou não na guerra, gente. Porque se a gente está em guerra, é porque a gente não conseguiu se resolver diplomaticamente. E alguém, desculpa, gente, desculpa a expressão, mas alguém tem que colocar o pau em cima da mesa, gente. Alguém tem que acabar, sabe? Eles precisam fazer alguma coisa. É um vizinho nocivo. Israel é cercado de inimigo. E Israel, se não se mexer, se não tiver uma base boa, militar, bélica, Israel some do mapa. Agora, vamos com... E esse plano que está posto? A guerra tem um ciclo de retroalimentação, né, Marinho? Então, quando você baseia a estratégia exclusivamente de um ponto de vista militar na base da bomba, o que acaba acontecendo? Você tem, muitas vezes, uma vitória parcial, temporária, mas você tem os traumas gerados por aquela ocupação gerando a semente do que vai ser a segunda etapa dessa guerra. Porque, de um ponto de vista de alguém que está em Gaza, basicamente a pessoa está perdendo parente, está levando bomba na cabeça. Então, como é que vai ter uma visão diferente a respeito daqueles seus vizinhos se o contato da vida real que a pessoa está tendo é um contato de miséria e de morte? Fica muito difícil você romper o ciclo de ódio. Então, é preciso, em contextos assim, tentar pensar uma estratégia que, para além do âmbito militar, e é claro que é preciso acabar com o poder bélico do Hamas, que é um grupo terrorista, e a gente já falou disso várias vezes, mas o ponto é, para a construção de uma paz duradoura, é preciso ir além do aspecto militar. É preciso pensar uma estratégia política que tente construir o mínimo de condições de um florescimento institucional que dê espaço para o que há de legítimo nas demandas palestinas. Então, como que aquelas pessoas que hoje são vítimas do Hamas podem começar a vislumbrar o sonho de um futuro em que sejam soberanos sobre seus próprios destinos de forma pacífica, sem repetir a forma terrorista que o Hamas os viola e os subordina? Essa é a grande questão. Agora, e é muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que nessa discussão a gente não pode esquecer que é um grupo terrorista, né? E a gente não pode colocar Israel no lugar do vilão. A gente entende a população. Eu não sei se Israel tem esse entendimento. Vamos lembrar. Que você perguntou, mas assim, a gente tem que colocar o Hamas no lugar do vilão, gente. A gente não pode colocar Israel. Agora, vamos lembrar só que em agosto de 2005, o então primeiro-ministro Ariel Sharon, que era um falcão, ex-general das Forças Armadas de Israel, ele ordenou a saída unilateral, gratuita, sem intervenção da faixa de Gaza. Menos de 2 anos depois, na Batalha de Gaza de 2007, o Hamas toma o controle da faixa de Gaza da autoridade palestina, do Fatah, acaba fincando suas raízes. Aí eu te pergunto, meu amigo, 16 anos depois, qual foi o saldo disso? Valeu a pena? Israel não se eximiu de intervir durante esses 16 anos e a gente viu o que aconteceu ali em outubro de 2023 e o Hamas virando essa verdadeira praga que acaba... Esse sim é o maior problema que existe dentro e para o povo palestino, que precisa ser exorcizado. Não tem jeito. O Hamas, ele é um grande ditador, assim, para a população de Gaza e faz mal para eles todos os dias. Só que eu acho que a gente também precisa ver aqui com um olhar menos inocente a estratégia política por trás também das escolhas do Benjamin Netanyahu, que disse o mesmo sobre Rafah, que disse o mesmo sobre outros territórios e que não obteve sucesso. O plano é muito simples, ele está politicamente hoje mais frágil dentro de Israel, perdendo alas até mesmo na direita, e o prolongamento da guerra é algo que permite com que ele negocie mais cenários. Então aqui ele está indo contra determinadas categorias, até saiu no New York Times um artigo sobre isso, contra determinadas alas do exército que já vem uma exaustão nessa situação, e ele está escolhendo uma nova intentada, uma nova forma de interagir com as partes e agora dizendo que vai aniquilar localmente o Hamas. É impossível que ele o faça. Não porque não é correto, é o desejável, todo mundo quer que o Hamas seja destruído, mas porque no final das contas essas organizações
terroristas, tal como aconteceu no Iraque, tal como aconteceu no Afeganistão, elas infelizmente sobrevivem. Então esse plano de aniquilação geral, ele não vai acontecer. Mas no final das contas é isso que ele está vendendo, é isso que ele diz que vai tentar. Muitos analistas também falam que isso pode ser uma estratégia dele para negociar. Para o Hamas ter que voltar para a mesa, porque o cessar-fogo, todos os planos de contingência, todas as coisas que estão acontecendo estão sendo descumpridas, pode ser uma estratégia para o Benjamin Netanyahu negociar esses termos, trazer mais uma vez os reféns, que é uma coisa que a gente precisa. A gente viu um vídeo recente de um refém cavando uma coisa abjeta. Eu ouvi ontem do próprio refém, foi um dos relatos assim, daqueles relatos que te fisgam a atenção, que te cativam. Parece que você está ouvindo realmente um filme sendo narrado ali diante de você. Ele basicamente disse que ainda há 50 reféns sob posse do Hamas nessa altura do campeonato, sendo que apenas 20 deles estariam vivos. Então são 30 cadáveres que estão postos. Desde 2023 eles são reféns, né? Desde o 7 de outubro de 2023. E eles querem os cadáveres. Eu acho que é importante até a gente falar que para o judaísmo, o enterro, esse momento, essa memória, o ritual, a parte ritualística de se despedir de um ente querido, até mesmo para ele ter paz, as leituras, tudo isso é muito importante. Então, mesmo os cadáveres, eles querem que, de fato, tenham o devido tratamento espiritual, segundo a fé deles. Então, assim, é uma demanda legítima a situação dos reféns. É urgente que, de fato, os reféns eles voltem para suas casas, infelizmente alguns em caixões, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender a figura política do Benjamin Netanyahu, que está longe de ser um mocinho, ou está longe de ser uma pessoa ingênua. Ele está jogando esse xadrez também de se manter no poder há algum tempo. Lembrando, pessoal, Israel, como qualquer outro Estado, como qualquer outro país, deve e merece ser criticado pelos seus excessos, mas isso não pode ser, você não pode disfarçar o seu ódio, pura e simplesmente esse ódio, com, enfim, críticas que são, enfim, simplesmente unilaterais nesse sentido, ainda mais porque Israel agora traz um plano. Todo mundo reclamando à torta e à direita da crise humanitária, insolúvel, que não há nenhuma solução em curso, né? Aí Israel propõe algo, né? Aí vem a ONU e os países aí, enfim, notoriamente comandados por pessoas com tendências antissemitas e começam a criticar. A ONU está claramente interessada nesse espaço porque há muita grana e interesses poderosíssimos envolvidos ali. Então, qual é a solução? Qual é a solução ao invés da ONU ficar só propagandeando discursos flagrantemente antissemitas para sabotar Israel há muito, muito tempo, como continua fazendo, hein? A ONU é outra instituição que derreteu, né, gente? Que a gente tinha respeito, que a gente olhava, e hoje você olha a ONU, assim, a ONU e nada pra mim é a mesma coisa. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, você olha aquilo ali, pra mim o que a ONU fala, o que a ONU quer, o que a ONU se importa, pra mim nada é a mesma coisa. Passou-se aquele momento que a ONU se preocupava pela união entre as nações, né, pela paz, pela fome, enfim, por várias coisas. Este momento passou. A ONU hoje, pra mim, nada, ela é a mesma coisa, é uma vergonha. As pautas que a ONU levanta hoje são vergonhosas. E na prática age como aliada dos terroristas, que se a gente seja muito sincero. Eu não acho que isso é demais, acho que falar que age como aliada dos terroristas é... Na prática, age como aliada dos terroristas. Não acho que nem sobre ser aliado. Eu acho que a ONU não tem poder nenhum, no final das contas. A gente viu isso quando o Conselho de Segurança barrou a invasão do Iraque, mesmo assim os Estados Unidos foi lá e fez. A ONU é meramente um recurso ilustrativo que fica contando uma historinha, falando sobre direitos humanos e não tem poder para resolver nada no mundo. Eu não sei se vocês lembram de uma situação, acho que foi quando os Estados Unidos capturou Osama Bin Laden e eles não queriam que executasse, e eles pedem o preso, né? E os Estados Unidos falam, nem responde, leva. Não. Mas, gente, os Estados Unidos fez toda uma guerra para recuperar, para achar o cara. Aí achou o cara. Aí vai entregar para a ONU. A troco de quê? Para a ONU libertar ou para a ONU deixar preso, sei lá, num país da Europa? Não, e mesmo a tragédia, a gente precisa lembrar das vidas também dentro da Palestina que são perdidas, são assassinadas também pelo Hamas, mas que estão envolvidas nessa guerra. Sim. E no final das contas, as ajudas são sempre vamos fazer um post, vamos fazer uma música, vamos falar sobre isso. A verdade não tem muita diferença, é o barco da Greta. A gente também precisa lembrar como é que a ONU nasceu. Porque a ONU nasceu porque a humanidade tem a guerra quase como uma constante. Constante, exatamente. Então, é claro que há todos esses problemas que vocês estão descrevendo. Mas o mundo é muito pior sem a ONU do que com a ONU. Lembrando, muito mais importante do que só criticarmos a ONU é fazer o trabalho de reforma institucional. Como fazer com que a ONU responda novamente às demandas do nosso tempo? Infelizmente, não temos líderes hoje no cenário internacional que estejam engajados na reforma efetiva
do modo de funcionamento da ONU. Lembrando que foi na Assembleia Geral da ONU no dia 14 de maio de 1948 que houve a partilha da Palestina e o Estado de Israel, o Estado judeu, foi criado, Exatamente. até comandado pelo brasileiro Oswaldo Aranha, essa sessão histórica, né? Então, ironias do destino. 11h17 pontualmente, pessoal. A gente fala tanto da guerra no Oriente Médio. Vamos para um break então, minha diretora, não é isso?